Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo novamente para bater um papo. Hoje vamos conversar com a Ju sobre estudos. Deixa eu chamar umas pessoas. Vamos ver quem tá por aqui. Olá, boa noite. Oi, Ju. Já chamei aqui, ela já vai aparecer. Boa noite. Olá. Oi, Ju. Menina, você tá com frio, hein? Tá Tá meio dando friozinho que não tá tanto. Uns 11 graus, não tá tanto, não tá tanto. aqui. Ó, agora tá 20 graus aqui. Tá só um friozinho. Ah, mas eu gosto. Eu tava. Semana passada eu falei pro meu namorado assim: Poxa, eu queria tanto um friozinho. Foi só uns, sei lá, deu uns 2, 3 dias de frio por aqui. Sumiu o frio. Não, não faz pra mim não que eu odeio frio. Sério? Odeio, Então, odeio, odeio frio. olha, eu odeio calor e eu morava lá no Amazonas. Eu morava no lugar errado. Eu acho que você mora no lugar errado. Moro no lugar errado. Com certeza, com toda certeza. Eu vim pra cá em busca de algum frio, porque eu cansei de passar calor. Mas você sofre muito no calor? Eu passo mal, a minha pressão baixa e dá dor de cabeça. Nossa, assim, eu fico chata, porque é terrível, terrível. Não consigo É, deve ser nem por isso. Eu, comer. meu, eu sou ao contrário. Eu passo muito no inverno. Eu sofro muito no inverno, no verão, é uma maravilha. Então, por isso que Nossa, eu odeio frio. eu gosto. Não, eu trabalho aqui colocando uma cobertinha aqui nas minhas pernas. Nossa, que maravilha. Olha, tranquilo. Assim, eu gosto de frio e eu gosto de me aquecer no frio. Então, eu gosto de ficar quentinha no frio. Então, assim, é só Aham. ter uma cobertinha por perto. Perfeito. Nossa, eu vou longe a noite inteira trabalhando se for preciso. Já no calor, não. No calor, não, não. A Caroline falando ali que deve estar uns 20 graus, ela já tá congelando. Gente, 20 graus aqui, a gente tá de vestido, entendeu? Na piscina. Aí, logo que eu cheguei aqui, em BH, teve, assim, o pessoal, os meteorologistas noticiaram, assim, como uma onda de calor. Aí o pessoal comentava assim pra mim, né? Poxa, você saiu lá do norte pra passar calor aqui também, como é que você tá? Aí, tipo, o calor, 25 graus, 27. Aí eu, gente, eu acordava com 34, onde é que tá esse calor que eu não tô vendo? É bem isso. Se eu pegar Aí, 34, aí eu acho que é demais mesmo. é, Aqui a gente pega até 30. 30 a gente pega. Mas mais que isso, não. eu já aqui no mercado, uma vez estava 28, e aí tinha uma senhora no mercado, né? Ouvindo o pessoal comentando assim, uma senhora, nossa, mas tá muito quente esses dias, isso aqui, e eu me segurando para não rir dela. Eu falei, minha senhora, você não sabe o que é calor, desse jeito. Sim, mas vamos curtir o friozinho, quem sabe ele chega por aqui. Você não gosta dele, empurra ele pra cá, deixa ele vir pra cá. Eu deixo, vai, vai. Tô mandando. Bom, vamos voltar pro nosso assunto aqui, né? Já Tá, começou, vamos né? lá, né? Você tagarelar e já Pois é, começou, então, né? a gente se empolga e começa a falar, 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 sem rumo. Mas vamos manter o Vamos foco. focar, vamos focar. Ok, vamos lá, né? Apresentações. Será que tá precisando? Eu sou a Olha, Alexandra e a gente hoje está aqui recebendo a Juliana. Vamos falar sobre um tema muito, muito importante. Que assim que eu pensei em temas para a live, eu pensei nesse tema importante de estudos, a importância de se manter estudando, se manter se atualizando na área. E aí eu pensei na hora, Juliana, a Joana falou assim, nossa, minha fama de estudante tá boa então, tá né? boa, tá boa. E tá Tá mesmo, porque intacta a minha fama. sempre vejo ali a Ju postando, né, uma foto de livro, algum curso, assistindo o evento, workshop, live gratuita, enfim, tá, assim como eu, né, a Ju também tá sempre postando aí os seus estudos. E aí, quando eu pensei no tema, na mesma hora eu já pensei, Juliana, tem que ser.
Então, e aí ela também topou, né? Achou o assunto muito bom. E a gente pensou em fazer um pouco diferente no sentido de que geralmente quando se fala sobre estudos, né? O assunto geralmente é voltado para quem está começando. Quais cursos fazer logo no começo, o aprendizado básico, né? Ali para formar a base do conhecimento. E aí a gente pensou em fazer assim um pouco para quem já saiu um pouquinho assim desse ponto básico, né? Para quem tem Uhum. que realmente atualizar, manter o estudo constante. Então a gente vai falar sobre isso hoje, né, dona Ju? Né? Isso foi a primeira coisa que eu falei, É, né? Inclusive, eu acho que esse é um ponto que é legal da gente falar, porque é, você, por exemplo, que já tá há muito mais tempo que eu e já tem. Não era você que fazia 500 pós-graduação ao mesmo tempo? Era eu você, né? faço. A louca das pós-graduação. Ah, aí, ó. Tô fazendo Alexandre, a gente se apresenta. A doida isso das mesmo. pós-graduação. Vê se você concorda comigo ou não. Mas eu sinto que conforme a gente vai avançando mais, no teu caso que você já avançou muito, você já tem várias pós e tudo mais, meio que falta, vamos dizer assim, conteúdo para pessoas mais avançadas. É um pouco Geralmente, mais difícil de achar. curso, live, evento, é tudo para quem tá começando. Sim, Não sim. tem assim tanto, né? Você concorda comigo? Eu Concordo tô meio que muito. sofrendo com isso agora. Parece que, tipo assim, tá, tem a pós-graduação, aí você faz a pós-graduação. Eu não fiz ainda, então eu ainda posso fazer. Mas depois da pós-graduação, não tem tanta fonte assim Uhum. de temas mais complexos, discussões mais complexas, não tem, né? O que eu vejo um pouco que tenha sobre isso, eu gosto dos assuntos que o Fábio, que o pessoal do Loucos por Perícia traz. Uhum, Eles sempre baseiam em artigos, em estudos científicos, para trazer aquela discussão que é um pouco mais profunda, um pouco mais avançada. Mas uhum, fora deles, eu realmente não vejo nada que seja mais profundo que isso. Geralmente é tudo voltado para começar, para formar uma boa base, para pegar uhum, ali os primeiros assuntos, né? E aí depois que você uhum, pega ali os primeiros assuntos e diz, ok, né, tô segura nessa base. uhum. Qual é o próximo passo? O próximo passo é um pouco, assim, vago, né? Você tem muita Isso, coisa exato. em espanhol, eu tenho encontrado muita coisa em espanhol, ou em inglês, mas assim, ler Uhum. um inglês mais técnico é muito complicado. Mas eu prefiro o espanhol, eu não sei nada. Em inglês até me vira, cara. Em espanhol. Então, a gente acaba estudando um pouco mais de inglês, né? Então, Uhum, até que é um pouco mais fácil. E também é mais fácil de. Tem maior quantidade de assuntos, maior quantidade, assim, uma variedade maior, uhum. realmente. Então, eu acho que o Mas, primeiro ponto que é legal da gente falar, principalmente você que já tem várias pós-graduações aí, 500 mil anos na área, é justamente qual que é a importância é, de sair desse básico, que é o que a gente quer falar aqui hoje, né? Tá, o pessoal tá, aprendeu o básico e agora? Por que que tem que aprender mais? Por que que tem que se manter atualizado? então, quando você vai lidando com os casos, né, você vai vendo, assim como a experiência ajuda em alguns casos que você lida, que estão ali. Porque a gente fala, os casos são aquela coisa básica de contrato de banco, não sei o quê. Os casos se repetem, mas na verdade, cada caso é um caso. E Uhum, cada assinatura que você analisa tem ali uma problemática diferente. E muitas vezes, as coisas que você está vendo ali, o básico já não dá mais. É nessa hora que quem pega uma bucha dessa logo no começo tem que partir para uma mentoria, alguma coisa assim, porque é um caso complicado. E muitas uhum, dessas coisas complicadas depois acabam se tornando mais fáceis agora, porque eu tenho me mantido estudando. Então, algumas coisas que eu vi na teoria que demoraram para chegar para mim na prática, quando chegaram, uhum, eu lembrei que eu já tinha estudado no livro tal lá, eu fui lá na página do livro e peguei certinho, porque eu já tinha lido antes. Então, se uhum, fosse uma coisa que eu não tivesse buscado ali estudar, nesse caso, eu ia ter que, sei lá, procurar uma mentoria, procurar outra fonte, outro jeito, ia ter que me virar para pesquisar, para uhum, encontrar quando chegou. Mas como eu já tinha estudado sobre o assunto, era um disfarce, que é um caso bem, uhum. assim, dizem que é o terror dos peritos, né? Porque é o É, mais difícil a gente entender.
E esse Uhum. caso era um disfarce, e eu já tinha visto isso num dos livros, esse caso específico. E quando chegou na minha mão, eu reconheci ali meio que parecido com um exemplo, que era a mesma, assim, a imagem era parecida com a do livro, na mesma hora minha mente associou. E aí eu lembrei, eu já li sobre isso. Aí eu, tipo assim, eu não lembrava absolutamente cada palavra do que eu tinha lido, mas Uhum. eu sabia onde estava. Então aí já tem um ótimo exemplo de como se você não tivesse aprofundado mais e atualizado mais, você Uhum. entraria naquele famoso desespero, né? É, Que é o que a gente mais vê. ou então Ou me direto, pelo não vou amor de Deus, me conseguir fazer ajuda. declinar porque não vai dar para mim. Uhum. É, exatamente. E também, no meu caso, que eu continuei, né, estudando ali e tal, e eu continuei, comecei a falar sobre perícias aqui no Instagram, as pessoas me perguntam muito. Uhum. E algumas vezes me perguntam coisas que eu ainda não fiz, ainda não tive uma perícia desse jeito. Uhum. Mas eu já li, eu já assisti um vídeo, já, enfim, já tive contato de alguma forma, e aí eu posso dar uma orientação ou pelo menos indicar um caminho. Olha, né, no artigo tal, no livro tal, fala Uhum. sobre isso. Uhum. Então, além de ajudar a mim mesmo na minha profissão, na minha carreira, eu ainda consigo dar um auxílio ali, uma indicação de alguma coisa para quem está começando, para quem está tendo dificuldade. Uhum. É verdade. Eu acho que o principal ponto dessa questão de se atualizar é, você estar atualizado, porque tem várias coisas que já, vamos dizer assim, mudaram de perspectiva, na minha visão, dentro da Grafo, desde quando eu comecei, que foi uns 2 anos atrás, para agora, em sentido técnico mesmo. Eu acho que já, né, teve uma evolução ali. Então, tipo assim, o povo que tá. Às vezes aparecem umas pessoas assim pra mim. Eu fiz o meu curso 4 anos atrás, um curso básico. Você acha que eu consigo me cadastrar agora? Cara, não tem como. Não dá, entendeu? Porque eu acho que assim, a questão mais estática das características em si, por exemplo, o que que é um ataque? Ok, isso aí até passa. Mas a parte que a gente tá vendo da análise mesmo, método, essa parte de raciocínio, eu acho que já mudou muito. Pelo menos E eu também acho que vejo isso. talvez um pouco parecido com o que a gente sobre aprender um idioma, que é aquele negócio que você tem que estar em contato. Uhum. E aí, se você, tá, eu aprendi ali o verbo to be, beleza. Mas aí eu nunca mais tive contato com o idioma, não escuto, não vejo nada. Então, Uhum. quando eu for ouvir novamente, talvez eu não consiga entender mais. E aí também, assim, se eu estudei para perícia ali, passaram-se 2 anos e eu não vi mais nada. Quando eu pegar uma perícia novamente, eu até sei o que é um ataque. Eu sei o que é um remate, mas o raciocínio pericial que a gente desenvolve todos os dias ali no trabalho mesmo, não vai ter, porque ele não foi estimulado. Então, a mesma dificuldade que teria para entender um inglês depois de ficar muito tempo sem estudar, a gente vai ter uma dificuldade imensa para fazer ali Uhum. uma análise adequada se ficar um tempo sem se atualizar, né? Com certeza. Com certeza. E eu até teve uma época que eu passei isso, porque teve um. Eu fiquei alguns meses, tipo assim, uns 6 meses sem nomeação no meu primeiro ano. Então a hora que eu entrei, eu fiz várias perícias, aí eu fiquei esse período de tempo, que eu acho que foi, tô chutando aqui. E aí depois eu recebi outra. Gente, parecia que eu tava assim, ó, do zero de novo. Entendeu? Meio que a mesma sensação da primeira perícia, até pior, porque a primeira eu fiz logo depois que eu tinha saído de estudo, de prática. Uhum, Então foi até mais tranquilo do que essa que eu tive que fazer depois de ficar parada. sim. Eu já tive, assim, como eu faço várias coisas ao mesmo tempo, eu já tive assim um tempo de ficar, por exemplo, assim, 15 dias sem fazer nenhum laudo, porque eu tinha que focar em algum curso que eu estava Uhum, montando, alguma coisa assim. E aí eu fiquei, tá, né? Liberei bastante, fiz laudo ali e tal, e aí, tá, agora eu vou ficar esses 15 dias só focado nas aulas do curso, não vou fazer, porque dava, né? Cuidei da uhum, minha agenda ali para fazer isso, essa pausa. Beleza. Quando fechei as aulas bonitinho aqui, fui voltar para pegar os meus laudos, eu senti, e assim, já não era mais o meu começo, eu já tinha ali uns 3 anos que eu estava na perícia, então já não era uhum, mais o meu comecinho, mas 15 uhum, dias de pausa, eu já senti não, assim, uma diferença, sabe? Por não uhum, ter estimulado, assim, por não ter ficado tão focada em outra coisa, uhum. não ter
estudar. Nesses dias também eu não fiz os meus estudos, não fiquei lendo, não fiz nada. Realmente me foquei totalmente naquele assunto e deixei as minhas perícias de lado. Uhum, E quando eu voltei, eu senti uma certa dificuldade, assim, de mais lenta, de uhum. uma insegurança. A insegurança também veio. Então, é realmente isso, né? A gente tem que se manter atualizado, se manter sempre ali esforçando, né? Sempre estimulando o nosso raciocínio Isso. pericial. É verdade. Uhum, Então, já estabelecemos o ponto importantíssimo que eu acredito que, na verdade, eu nunca tinha ouvido ninguém falar essa questão que a gente trouxe agora, de dessa, dessa lacuna que fica uhum, quando você fica muito tempo, sim, né? Mesmo que você já esteja bem preparado, mesmo que você já atue, se você não se manter atualizado, você fica ali, ó, esquece da perícia, né? Por um tempo, que seja um mês, 2 meses, eu acho que uhum, já faz diferença. Então vamos já. falar da. Vamos passar. Eu tô tentando seguir o nosso roteiro pra É, gente não perder muito, né? porque senão a gente vai aqui até não sei que horas. É isso. Vamos falar das técnicas de estudo pra gente ensinar Vamos, esse povo a estudar. beleza. Você tem alguma rotina de, assim, algum horário que você tira para estudar? Alguma rotina de estudo, alguma coisa? Ou é quando dá? Sim, não. Na verdade, assim, antes eu fazia de manhã, mas agora eu tô mudando a minha rotina. Então, eu tô tentando encaixar à tarde. Porque eu tô tentando deixar amanhã só para as perícias. Porque antes eu fazia de manhã outros afazeres, estudo, exercício físico, e acabava que às vezes a perícia passava para tarde, e à tarde já é mais difícil para mim, pelo menos, manter o foco. Aí, tipo, às vezes tem que sair e fazer alguma coisa. Então, acabava que às vezes eu não conseguia priorizar aquilo e ficava pulando 3 dias aquela mesma tarefa. E aí tava me dando muita ansiedade. Então agora eu passei tudo para amanhã e tô tentando encaixar o estudo à tarde. Então eu ainda não tenho um horário específico, mas eu gosto de fazer todo dia 1 hora. Por exemplo, hoje eu ainda não consegui fazer, então eu vou ter que fazer quando terminar essa live aqui 1 hora de estudo. Até porque eu tô com um curso que eu tenho que terminar logo, senão vai acabar o tempo. Então, geralmente eu faço assim, ó. Eu tento fazer diário, todos os Uhum. dias uma sessão de 1 hora. É o que eu tento fazer. E aí o que eu vou fazer dentro dessa 1 hora depende se eu tô fazendo algum curso ou se eu tô estudando algum caso específico, aí eu vou encaixando, eu faço assim. Então, eu tenho, é assim, ano passado, né, me deu assim meio doida. Já tô até vendo. Aí eu estudo de manhã, estudo de tarde, estudo de noite, de madrugada, no Calma, final de semana. me deu uma doida, né? Que eu fui assim, o ano todo eu guardei dinheiro ali porque o meu foco era quando tiver Black Friday, todos os cursos entram em promoção, aí eu vou escolher os cursos que eu quero e vou comprar e vou fazer. Só que aí nesse meu Ah, planejamento eu não pensei que geralmente os cursos têm ali um período para você fazer, né? E depois ele expira, uhum. você não tem mais acesso. Então eu comprei os cursos e todos têm ali 1 ano de acesso. Parece Então agora eu tô muito dando meus mesmo, né? Mas não é. pulos, né, para fazer todos os cursos. Então, assim, só que eu tava fazendo só os cursos e não tava lendo mais nada, nenhum artigo, nenhum livro, nada. Então, o que que eu Uhum, fiz? O que que eu fiz na minha rotina? À tarde, logo depois do almoço ali, 1h30 mais ou menos, eu pego 45 minutos para ler. Eu tô lendo agora o livro, né? Então, todo uhum, dia eu pego ali 45 minutos para ler atentamente, né? Para realmente tirar tudo, parar tudo para ler, uhum, porque eu não tava mais lendo. E isso é uma coisa que eu sinto muita falta. Então, tô lendo os livros ali. Depois do almoço, 1 hora mais ou menos, fico lendo. Beleza. Aí à noite, às 5 horas, eu encerro meu expediente de trabalho. 5 uhum, horas eu paro. Aí vou tomar um banho, comer alguma coisa e tal. Lá pelas 6 horas, aí eu volto pra cá, né, pro meu cantinho, ligo meu computador e aí eu vou assistir minhas aulas. Então, todo uhum, dia, de 6 até umas 8 e pouco, mais ou menos, eu assisto as aulas dos cursos, né, e vou escrevendo, se tiver alguma referência, é uhum, que eu tenho uma coisa que eu gosto muito, assim, de o professor cita algum autor, ou cita algum artigo, né, alguma coisa, eu sempre anoto para procurar essa citação. Porque eu gosto de ver a interpretação que o professor deu, a explicação do professor, mas eu também gosto de ver a fonte. Eu gosto de ver uhum. lá de onde ele tirou, entendeu?
Então, eu sempre. Por isso que eu tenho muito material de leitura, e por isso que eu estava sentindo falta, porque esse meu material de leitura estava se acumulando e eu não estava lendo. Então, Uhum. por isso que eu encaixei esses 30 minutos ali depois do almoço. Então, é isso. Toda noite, de 6 até as 8, eu tô ali estudando. Hoje eu fiz só até pertinho das 7, né? Eu comecei 6 horas Uhum. até ainda há pouco. Já assisti uma aula hoje e acho que eu não vou continuar, não, porque já vai estar tarde quando a gente terminar. Não, Mas eu só vou amanhã continuar porque eu tô. Tem que terminar logo. é isso aí. Mas eu acho que uma coisa muito legal dessa rotina que você acabou de falar e que a gente pode deixar aqui de orientação para o pessoal que está assistindo de tudo é uma coisa que se chama empilhamento de hábitos. Uhum. Eu não sei se você já leu aquele livro dos Hábitos Sim. Atômicos, em que ele fala muito sobre isso. Então, o que que é, né, para quem tá assistindo? É você pegar um hábito que você já tem Uhum. e empilhar em cima de outro que você quer incluir na tua rotina. Então, por exemplo, a Lê, ela sempre almoça naquele horário. Então, depois que ela almoça, ela vai ler. É. Então, ela conecta uma coisa na outra e fica muito mais fácil de você cumprir Uhum. esse hábito no seu dia a dia. Já, Isso é muito legal. sim, já tá estabelecido, assim. Eu vou, paro de trabalhar, almoço, termino meu Uhum, almoço, né? Um tempinho, sento aqui, pego meu livro, já assim, automático. Eu realmente, às vezes, nem planejo, vou ler agora. Não, uhum. eu já sento aqui, vou pegando, vou abrindo e tal. Quando eu percebo, eu já tô com o livro aberto para ler, porque realmente foi um hábito que eu encaixei logo depois do almoço. Exatamente. Eu vou tentar fazer isso agora, que eu tô com esse negócio à tarde. Vou tentar colocar depois do expediente, igual você fez. Porque eu também tô tentando deixar um horário Uhum. pra terminar. Porque eu também sou a louca que não tem hora pra terminar, né? Daí, Então. 10 horas da noite. Ai, deixa eu sentar aqui e fazer um laudo. Não, né? Não tem limite. Então, eu tô tentando deixar um horário assim também. Então, de manhã eu vou trabalhar da hora tal até a hora tal, né? Uhum. E à tarde também. Então, eu vou tentar seguir isso que você tá fazendo, de logo depois de terminar o expediente, encaixar a sessão de estudo. Eu vou tentar fazer isso que vai dar certo. O Rodrigo falando aqui, comprei curso que ainda nem abri. Então, né? É, Dá uma outra dica, olhada até cara, quando você não tem compra acesso. muitos cursos ao mesmo tempo. Cara, eu acho que são uns 2 cursos ao mesmo tempo vai. Uhum. Mas mais que isso já é puxado. Então, eu aprendi isso agora, né? Agora que eu tô fazendo aí vários, né, me veio à mente, né? Então, talvez não tenha sido um plano tão bom assim adquirir vários cursos ao mesmo tempo, né? Seria melhor. E aí, realmente, esse ano eu não. Eu comprei só um curso esse ano. Não, até agora, já é julho, eu só comprei um curso esse ano. Então, mas porque eu já tenho esse monte que eu tô fazendo. E o plano é realmente fazer um ou dois só, assim, quando eu acabar esse que eu já comprei, né? Que eu tenho que fazer. Quando eu acabar esse, eu só vou fazer realmente um, dois. Não pretendo fazer isso de novo, porque a gente aprende Uhum. com a experiência também, né? O erro serve É, para ensinar. é verdade. Eu acho que é legal nesse negócio de estudos essa questão do hábito, mas é, assim, se você não pensar como você vai colocar o estudo na tua rotina, você nunca vai fazer. Isso de se você não estabelecer, né, pelo menos ali um período, ou pelo menos com que frequência você vai, né, sei lá, você vai estudar só Uhum. segunda e quarta. Tudo bem, assim, acho que é como aquele negócio, né, a quantidade não é tão importante quanto a qualidade. Então, se você só Exato. pode estudar ali segunda e quarta, ou só segunda que seja, marque Uhum. assim, mas nesse dia é o dia, você vai sentar, você vai estudar e tudo mais, né? Não vai ficar com, sei lá, o computador aqui, a aula rolando e você jogando, mexendo no celular. É Ai, realmente sim. focar. É, exatamente. Eu acho que, eu não sei, né, o pessoal que tá aqui, mas eu acho que não precisa te dar uma dica tão básica quanto desliga o celular, né? Tira as notificações, acho que isso É, é básico, né? eu Não coloco tem como, sempre não tem como. tem aquelas opções, né, de não perturbe. Toda vez que eu tô no Uhum, meu horário, tanto depois do almoço para leitura, quanto agora à noite para estudo, eu sempre coloco no não perturbe. uhum. Para não tocar, nem acender. Eu deixo ele de tela virada para baixo, longe de mim. Para eu poder É, não tem realmente. como. Porque eu tenho muita dificuldade, assim. Eu acho que. Eu fico assim, como é que eu estudava na faculdade, na escola, com tanta gente do lado, né? Conversando e falando e passando. Agora, eu acho que de tanto estudar online e sozinha aqui, né? É muito difícil quando chega uma notificação e eu olho. Quando eu virava de Uhum, volta para cá, realmente eu sentia aquele. O que eu tava lendo? O que ele falou mesmo? Assim, uhum. sabe aquele. Eu sei que eu ouvi o barulho da a voz do professor tá aqui, mas eu não faço ideia do que eu ouvi.
Então, eu já me perguntei como é que eu estudei na faculdade, que eu fiz presencial, e era gente falando o tempo todo e tal, assim, não sei o que aconteceu, porque agora a luz do celular, quando chega a notificação, se a luz acende, eu olho para ali, quando eu volto para casa, eu não lembro qual foi o último assunto, eu tenho que voltar para entender. Aham. Então, aí por isso eu já deixo o celular de lado, para Uhum. nem ver ele. Não, não tem como. É, eu acho que a gente agora tá muito mais, principalmente na nossa área, né? Uhum. É tudo online. Não É, tem. Eu não conheço nenhum curso presencial. eu Não, eu acho que tem um de vez em em janeiro, quando uma vez. eu vejo Me alguma falaram. coisa, algum esporádico, assim, né? Eu até vejo como um evento, assim, de, tipo, quando anuncia um show, anuncia, não sei o que. Tem vezes que eu vejo anúncio passando aqui no Instagram, assim, ó, presencial, tal dia, tal dia. Nossa, vai ter um curso presencial, que é um acontecimento. Tem É poucos, né? verdade. Mas na minha visão, na Grafo, não faz tanto sentido ter um curso presencial. Porque eu Uhum. acho que 90% é teoria. É. Então, pra mim, pelo menos, não faz diferença se eu tô assistindo a pessoa que eu tô conversando contigo agora, ou se você estivesse explicando presencialmente. Eu iria absorver igual a tua explicação. Então, pra mim, não tem essa diferença. E na parte de prática, às vezes o pessoal fala pra mim, mas eu queria que fosse presencial pra eu poder fazer a análise, né? Tipo, com alguém na hora. Mas teria que ser um curso com uma duração muito grande, eu acho. Porque se você for, por exemplo, um dia só, não tem como você fazer uma análise num dia só inteira Sim, ali. Não faz tanto teria que sentido. ser Então é um, melhor ser um online e curso você ter um mais, tempo. assim. Porque Exatamente. também acho que o nosso dia de trabalho realmente é meio solitário, né? A gente fica aqui, eu e o computador, eu olhando para ele, o Sim. papéis aqui do meu lado. Então, Aham. assim, nosso trabalho é realmente um pouco individual. Uhum. É Então, verdade. é, tá- é bom, né? Seria bom, talvez, ter um professor ali, mas assim como ficaria muito caro, porque seria um curso muito longo, né? Com mais Uhum. horas, não seria, não espelharia a realidade, a nossa realidade, que É nós verdade. acabamos fazendo muita coisa sozinho, Realmente. É verdade. né? E eu nem tinha pensado nessa questão do sozinho, mas é verdade. Nós ficamos bastante solitários fazendo nossas análises. Sim. Ô, Ale, vamos falar quando você começa um curso, vamos supor. Você falou que você comprou um curso, né? Vamos supor um curso de grafo, ou não sei qual área que você comprou. O, o que você deixaria de orientação aqui para como você aproveita esse curso? Então, como é que você faz, por exemplo, um plano de estudos e meta para seguir esse curso sem atrapalhar no teu trabalho? Então, eu já tenho o horário separado, né? Já sei quantas horas na minha semana ali eu tenho disponível para fazer meus estudos. Uhum, Então, quando eu compro o curso, eu sempre vou direto no onde tem ali ou o nome dos módulos mesmo, enfim, no programa do curso, né? Para saber uhum. quantos módulos são. Eu dou uma olhada também na duração assim das aulas. Tem Ah, ali sim. 20 minutos, é a aula de uma hora, é a aula mais curtinha e tal. Para Uhum, eu já fazer meio que um planejamento se eu vou conseguir assistir ali duas aulas no dia, ou se for de uma hora, é só uma aula por dia. Então eu já faço um, quando a gente vê à frente, esqueci, uma projeção de quanto tempo vai demorar para eu terminar aquele curso uhum, se eu assistir ali uhum, naqueles. E espalho ali, né, nos dias que eu tenho disponível para estudar. uhum, E eu sempre abro, eu uso o Notion, né? Então eu sempre abro ali uma nova página para esse curso. E uhum, aí, para poder colocar as anotações. Então eu vou, antes, assim, eu gosto muito de escrever, né? Eu gosto de escrever. Mas eu demorava muito, né? E aí eu acabava, o curso demora mais ainda. Então, assim, se eu não tenho mais uma tarde inteira para estudar. Então, escrevendo à mão, eu demoro muito, né? Então, eu passei a fazer minhas anotações no computador mesmo, que eu escrevo uhum, mais rápido, é mais fácil de editar, de apagar e tal, né? Então, eu sempre abro ali, já deixo prontinho o espaço onde eu vou fazer as anotações. Aí também já tiro o print da tela, eu já ia faço falar. bonitinho ali no curso, né? Ali nas anotações, já faço tudo bonitinho, já deixo pronto ali onde que eu vou fazer minhas anotações. Já faço na minha agenda, eu já coloco assim, na segunda, como eu tenho vários cursos, né? Na segunda eu faço o curso tal, aí na terça eu faço Aham, outro curso. Assim, eu espalhei nos
dias qual é o curso que eu vou fazer no dia, né? Então, Uhum, e aí eu já sei mais ou menos quantos dias, quantos meses, enfim, quanto tempo eu vou levar para terminar. uhum, E para mim é muito importante eu ir fazendo as anotações. E além disso, quando eu fiz hoje a minha aula. Quando eu for fazer novamente, né, for assistir outra aula desse curso, antes de dar play na aula ali, eu dou uma olhada nas anotações que eu fiz da aula anterior. Dou uma uhum, revisada ali. é, Enfim, tento, além de revisar a anotação, eu tento lembrar do que o professor falou, tento fazer aquela revisão sem colocar para tocar de novo a aula, né? Eu tento fazer a uhum, revisão comigo mesma uhum, ali. Tento resumir na minha cabeça, enfim, converso com o meu texto, né? Converso com a minha anotação, para uhum, relembrar o que eu estudei na última aula. Aí sim, quando eu já fiz essa. Não, assim, falando parece que demora, né? Mas na verdade não é demorado. Quando eu uhum, fiz essa revisão ali dos últimos pontos, aí eu dou play, começo a assistir a nova aula e fazer novas anotações. uhum. Ah, bem legal. Eu tô fazendo isso também. Eu tava fazendo manual, eu tinha um caderno pra cada coisa, né? Um caderno pra gráfico, um caderno pra documentoscopia, um caderno pra marketing, um caderno pra venda. E aí, esse último curso que eu tô fazendo agora, eu comecei também a fazer anotação no Notion. E eu também achei muito melhor. Sim. Porque é mais rápido e você consegue tirar print na Então, hora, você né? E consegue botar. Tipo, eu não preciso botar o escrever, print. eu só tiro o print e boto no negócio. Então, eu também tô achando muito legal. Então, não sei, né, se o pessoal quer testar aí, mas eu tô gostando bem mais também de fazer no computador, porque aí, tipo, mesmo tendo só o notebook, eu não tenho, por exemplo, duas telas, mas eu consigo dividir a Sim. tela do notebook. Uhum. E como geralmente as aulas são mais teóricas e às vezes vai ter um esquema, algo assim, você não perde nada, né, de ficar um pouquinho menor. E eu faço isso também, de tirar print, então às vezes a pessoa coloca algum esquema ou Alguma coloca algum tabela, alguma princípio. coisa assim. Aí É, eu tiro o então eu print só e tiro o print e coloco coloco lá. ali e pronto. É. Exatamente. Aí eu escrevo o meu pensamento sobre, né? Eu Uhum, tento reescrever, né, com as minhas palavras o que o professor explicou ali. E uhum, essa é a parte que eu digito. Mas o que eu uhum. vou digitar, que é a mesma coisa que está na tela, eu não digito de novo, eu tiro o print. Exato, é verdade. Exatamente. E teve uma vez Exatamente. que eu acho que eu estava sem, sei lá, meu Wi-Fi não estava funcionando. E eu não quis ficar sem estudar. E aí eu tenho um tablet, já ele tem uns anos já, o bichinho já nem é tão novinho assim. Mas aí eu vou assistir no tablet, coloquei lá a aula no tablet e no tablet eu consigo dividir em duas telas também. Aí eu abri o bloco de notas no lado do tablet e a aula passando aqui no outro, né? E aí eu fui digitando assim na telinha do tablet mesmo e tal. Falei, nossa, rapaz, eu tô muito esforçada, olha. Falei, olha, eu tô uma estudante. Caramba, Não tem, estudante tem que ser esforçado, né? Senão não rende. eu Não. falei assim, nossa, nesse dia eu fiquei orgulhosa de mim, no meio da aula ali, eu digitando na telinha do tablet, eu, caramba, eu podia ter ido, sei lá, deitar, fazer outra coisa, né? Mas tô aqui assistindo, Ah, não, isso aí é né? comprometimento, é o nome disso. É o horário do Comprometimento. estudo, Porque, eu vou estudar. exatamente, e quer ver quando você tá com muito trabalho, às vezes. E muito trabalho não precisa ser 20 nomeações. Você pode estar com, por exemplo, três Uhum, judiciais e, sei lá, uma assistência no mesmo mês com um prazo parecido. Você vai ter que correr muito, né? E é muito fácil você dar desculpa, né? sim, Ai, já tô cansada. Ai, mas esse curso ainda tem não sei quantos meses pra terminar. Ah, e sim, aí sim. fica pulando pra, né? E não faz. Então, eu acho que volta nessa questão que a gente falou de você criar uma rotina, criar esse cronograma que você falou, eu Uhum, acho que faz toda a diferença. Porque esse curso que eu falei agora, que eu tô tendo que terminar rápido, porque tá quase acabando o prazo, eu não fiz nenhum cronograma. Eu fui assim, ó, foi no eu vou fazendo as aulas. E aí o que aconteceu? Já tá passando um ano e eu não terminei, né? uhum, E já podia ter terminado. Não foi falta de tempo, foi falta de organização. E essa questão do comprometimento, eu acho que essas duas coisas são essenciais. Você ter organização, mas não adianta você ter organização se você não fizer. Então, eu o acho que, que esses dois, o que tem me essa questão dos feito hábitos, estudar né, do cronograma. Uhum, é assim, geralmente quando eu vou deitar, eu coloco uma coisa para assistir, uma série, né, alguma coisa. Aí quando eu tô aqui no, hoje eu acho que eu não vou assistir aula não, vou deitar. Aí o pensamento já vem assim,
deitada, você vai fazer o quê? Vai assistir série, né? Então, em vez de assistir série, que tal assistir a aula, né, querida? Aí eu, tá, vou colocar aqui a aula, né? Aí, meio que quando você começa, o hábito já de fazer anotação, né, do foco e tudo mais, ele Uhum. já vem. Então, assim, às vezes é só uma questão de você começar. É Às vezes verdade. é só um negócio de deixa eu só colocar aqui na aula, né? É só começar. Às vezes eu realmente não tô afim, mas aí Uhum. eu vem aquela assim, mas eu vou pra cama fazer o quê? Eu vou pra cama assistir, né? Então, podia muito bem assistir minha aula, em vez de ir assistir série. A série é Uhum. entretenimento e tal, mas a aula vai me ajudar, né? Vai me ajudar na minha carreira e tudo mais. Então, vou assistir uma aula aqui, só uma, tá bom. Aí quando eu vejo, já tô assistindo, já tô fazendo minhas anotações. Às vezes alguma coisa que o professor falou ali já me deixou interessada, eu já quero ver a próxima. Então, realmente é só começa. Uhum. Dá É aquela verdade. assim, vamos só começar. Porque aí talvez o interesse ali, a vontade de estudar, vem estudando. É A verdade. vontade vem já estudando. Uhum. E se de repente alguém tá aqui e já não é mais iniciante, mas aí não tem esse hábito de estudar, talvez, esse foco que a Ali tá falando, eu não tava com tanta vontade, eu comecei e deu certo. É porque ela já tem um foco desenvolvido. É. Então, por exemplo, provavelmente ela consegue ficar 1 hora, às vezes 1 hora e meia, 2 horas, fazendo aquilo, sem se distrair muito, certo? Mas se a pessoa não tem esse foco desenvolvido, o que vai acontecer? Ela vai sentar ali na mesa. 5 minutos depois, ela tá pensando, sei lá, em qualquer outra coisa, menos o que Uhum. ela tem que estudar. Aí depois ela tá olhando pra parede. Aí depois pega o celular. Não tem foco. O único jeito de desenvolver esse foco é insistindo. Então, tira todas as distrações, pega o livro ou a aula que você tem que fazer e liga. Por exemplo, dei play na aula. Começou a passar. Passou 10 minutos, eu vi que eu nem tô prestando atenção no que a pessoa tá falando. Volta, começa de Uhum. novo. Só que não adianta a pessoa também se forçar, por exemplo, se ela não consegue ficar É. nem meia hora, não adianta ela querer ficar uma. Aí você vai Então, odiar. comece aos poucos. Então, primeiro eu vou fazer uma sessão de 15 minutos. E quando eu falo sessão de 15 minutos, eu estou falando 15 minutos focados. Então, às vezes você está começando, você vai ter que ficar meia hora, um bloco de meia hora, para ter 15 minutos de foco. Uhum. Mas esse é o único jeito. Não tem outro jeito de desenvolver. E também aquilo de ter um porquê, né? Porque às vezes você não tem um curso para fazer, você não tem ali uma aula para assistir, para ter assim, eu tenho tantas aulas para fazer, então Uhum, falta 10 aulas, faltam 20 aulas. Você não tem isso programadinho para você, né? E aí às vezes é difícil entender, para que eu vou fazer isso agora, né, e tal. uhum, Então assim, o que me, como eu disse, né, às vezes eu vou para cama assistir série, então é melhor, mas o meu porquê, né? Eu prefiro assistir pelo menos uma aula, assistir pelo menos um vídeo, porque eu sei que eu já sei por experiência, eu já vivi a situação de perceber que se eu não tivesse estudado esse assunto, eu não conseguiria resolver esse problema. Então, assim, eu sei o meu porquê, uhum. porque eu já vivi. Mas, assim, o meu É porquê verdade. eu vou estudar, eu vou melhorar na minha carreira, eu vou estar preparada para situações que possam aparecer. Então, assim, eu tenho um Uhum, porquê. Então, quando eu digo, eu prefiro, poxa, acho que eu vou assistir série. Aí eu fico, mas a série eu posso assistir depois, é só entretenimento. Se eu ficar para assistir minha aula, eu vou me desenvolver, eu vou uhum, estar um pouco mais preparada. Então, assim, eu tenho um motivo de ficar uhum. e assistir uma aula e ler um livro e tudo mais. Então, assim, ter isso em mente também ajuda muito. Porque às vezes você está ali É verdade. só, eu vou ler aqui, sei lá, não tem uma aula, não tem um professor Uhum, para eu mostrar que eu fiz, não tem uma discussão com os alunos, não tem nada assim. Você só está estudando porque você está estudando por você, porque você é um profissional, é um adulto e sabe que tem que estudar. uhum. É Mas você tem que verdade. ter isso certo, né? Você tem que saber disso. E às É. vezes o simples fato de pensar nisso na sua mente, assim, né? Você só pensar, olha, Exato. eu tenho que estudar porque isso vai me ajudar, vai me fazer desenvolver na minha carreira. Então, Uhum, só você pensar isso realmente faz uma diferença, assim. Na hora que você estiver querendo não fazer, ter esse motivo claro, né? Saber uhum. por que que você está fazendo isso, vai te ajudar, talvez, não ir assistir a série e ficar e assistir É verdade. 20 minutos de aula, que seja. E não cair naquele
negócio de, ah, mas eu já trabalhei o dia todo, eu não assisti nada ainda hoje, ou Uhum. eu não tive um lazer ainda hoje. Gente, mundo adulto, nem todos os dias teremos É. lazer. E tem uma frase muito legal do Joel J, que eu acho que cabe bem aqui, que é, não pegue tão leve consigo. Você tá com dó? Uhum. Do quê? Porque tu não vai assistir a série e vai ficar estudando? Você aguenta, entendeu? Você aguenta. Então, faça, Uhum. né? Eu acho que essa é a mensagem final É. pra essa parte aqui nossa. Só depende de você. Felizmente, infelizmente, só depende de É, você. tipo assim, não sabemos se isso é bom ou ruim, mas só depende de você. E aí, pegando o gancho de falar, né, do monte de curso que eu comprei, que agora eu tô tendo que correr atrás para fazer, a gente pode falar sobre o assunto muito importante que a Juliana lembrou de trazer para essa live, que é a obesidade mental, né? Que eu sinto um pouco, porque, e justamente por isso, assim, eu aprendi com essa experiência de fazer vários cursos ao mesmo tempo, eu Uhum, aprendi que eu não quero mais isso, porque, sim, às vezes eu chego na quinta-feira e eu já fiz várias aulas, eu já vi várias coisas, e aí eu sinto que eu não quero mais isso. Assim, eu quero fazer só realmente um curso, me focar só em um de uma vez, né? Com uhum, calma. Eu não quero mais essa experiência de fazer cinco ao mesmo tempo, porque você fica um pouco cheio mesmo, assim. É aham, possível a sua mente cansar. E às vezes eu sinto, a minha mente tá cansada, realmente. uhum. E às vezes pode dar o efeito contrário. Então, por exemplo, a pessoa quer estudar mais para ela ter mais Uhum, confiança e se sentir mais segura. Mas aí ela estuda tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que ela acumula um monte de conhecimento, mas ela não vê nenhuma aplicação na vida dela. Então ela começa a ver que não tem nenhuma mudança, ela, no caso da perícia, ela não está aplicando aquilo, então ela tem um monte de conhecimento teórico, muitas vezes até desnecessário, e acaba tendo efeito contrário, ela começa a se sentir insegura. uhum, Porque ela sim. só estuda, 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 mas nunca começa nada. Uhum. Então, a pessoa nunca tem um resultado concreto. É, também tem isso, né? Ela Às só. vezes tá ali, se Exato, prepara, 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 mas o próximo passo que vai te levar a usar esse preparo todo, você não dá. Então, exatamente. que é meio que o conceito ali, né, da obesidade mental, que é você se Uhum, encher tanto ali de conhecimento e, na verdade, não fazer, né? Você se torna uma pessoa que sabe muito, mas muito na teoria. Quando chega na hora da prática, às vezes você até acontece um branco ali, você não lembra porque uhum, você não está acostumado a aplicar isso na prática. O conhecimento tem que exatamente. ser aplicado. E na grafo eu vejo que tem muito isso, porque a gente fala muito que a pessoa tem que se preparar adequadamente, né? Então, ela Uhum, tem que ter um conhecimento aprofundado, ela não pode ter só o conhecimento básico para começar. Mas ainda assim é um aprofundamento mínimo. Ela não precisa, nossa, saber absolutamente tudo, porque senão ela nunca vai começar, né? uhum, E, e na Grafa eu vejo que tem algumas pessoas que já poderiam estar atuando, mas elas não conseguem porque ela tem medo. Aí você vai ver a pessoa tem duas pós-graduação, ela tem curso de, sei lá, quatro cursos de grafo básicos, ela tem curso prático, aí ela já fez curso de documentoscopia, aí ela tá fazendo curso de documentoscopia digital, porque falaram que precisa, porque ela tá vendo todo mundo fazer, mas efetivamente ela não trabalha em nada. E aí cada vez ela se sente mais insegura. sim. E também eu lembro de um professor da faculdade que ele falou assim, que ele fez a faculdade e aí ele achou que ele, nossa, né, vou terminar a faculdade, vou saber tudo, né, tô pronto e tal, não sei o quê. Aí ele disse, não, terminei a faculdade e vi que, na verdade, ainda tem muito para aprender. Aí fui e fiz o mestrado. Aí no mestrado, né, porque assim, na faculdade você tem a base, mas ali quando você vai se especializando, você vai fechando seu campo de estudo, Uhum. né? Então ele fez mestrado, fechou o campo e ele falou assim, nossa, realmente eu não sei quase nada, tem muita coisa para aprender ainda. Foi pro doutorado, ele fez Ah, doutorado. Aí, assim, quando eu terminei o doutorado, percebi que, na verdade, eu só sei muito sobre um campo aqui, ó. Todo o resto eu ignoro. uhum. Então, assim, às Uhum. vezes, estudar tanto te dá um pouco essa dimensão da quantidade de coisas que você não sabe ainda. E aí Isso. isso pode te assustar, né? Uhum. Então, é muito importante que você estude, 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 mas também que você comece a praticar, a aprender. Porque aí você vai ver a aplicação. E além disso, eu acho que uma coisa que me traz muita segurança é que hoje eu consigo olhar para trás e ver assim,
eu já tive uma perícia muito difícil. Cara, eu já tive uma perícia que eu fiquei assim, sabe? Dava pra ver a fumaça saindo da minha cabeça e Uhum, tal. E eu resolvi, gente, eu entreguei o laudo e eu uhum, fiquei orgulhosa do meu laudo, sabe? Então, assim, uhum, hoje eu tenho essa segurança porque eu já vi que eu sou capaz. Porque eu já fiz. Mas por quê? Porque eu fui lá e fiz. Então, exato. assim, hoje eu consigo ter essa segurança porque eu sei que pode ser que chegue uma situação que eu não sei resolver, que eu nunca vi antes, sim, mas eu também sei que eu estou me preparando para isso. Eu sei que eu estou estudando, eu sei que eu estou aprendendo coisas novas, eu sei também que eu conheço professores, que eu conheço outros peritos. Eu sei que se eu precisar, eu sei para onde eu vou buscar, porque além de você aprender as coisas, você aprende a buscar na fonte, né? Você realmente se torna ali um pesquisador, você sabe Uhum, como encontrar a solução. Então, você não é que, nossa, eu sei tudo, muito pelo contrário. Eu sei que pode sim chegar um negócio aqui que eu não faço ideia de como que eu vou resolver. Mas quando chegar na uhum, situação, eu vou lidar com ela. Então, assim, eu tenho segurança para isso. Para saber que quando é, chegar a situação difícil, ou eu vou uhum, lembrar que eu já li sobre isso, ou eu vou, como eu vejo muita live, participo de muitos eventos e coisas assim, olha, aquela pessoa que deu aquela palestra falou sobre um assunto uhum, parecido com isso, eu vou entrar em contato, né? uhum, E entendeu? Assim, eu tenho um caminho, eu consigo. A minha segurança é que assim, eu sei que eu não vou paralisar, eu sei que pode ser uma situação muito complicada, que eu vou ter muita dificuldade, mas eu tenho segurança de que eu vou conseguir resolver de algum jeito. uhum. É verdade. E, Eu acho que depois de um certo tempo, depois de um certo nível na perícia, né, que o pessoal já passou assim o nível básico, já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado e tal. Eu acho que um pilar muito importante, apesar de ser um trabalho mais solitário, mas é justamente isso que você falou de ter para quem recorrer. uhum, Se a pessoa não tem ninguém, é muito difícil, muito sim. difícil. Então, não tem como você avançar sozinho. Eu Uhum, já teve várias vezes que dúvidas, sei lá, perder pra Fabi, perder pra sim. Jaque, perder pra Rita, tanto de dúvidas técnicas, quanto às vezes, um cliente, aconteceu uma situação com um cliente, eu não sei muito Uhum. bem como lidar. Eu tenho pessoas para perguntar, Eu né? sempre perguntei Você é a muito mesma coisa. sobre coisas assim do processo mesmo, coisa judicial. Eu Uhum, não tenho essa formação, né, essa graduação. Então, logo no começo eu tinha muita dúvida sobre como escrever alguma frase ali. Às vezes eu já enviei print da minha petição e pedi para a pessoa dar uma olhada se estava bom. Então, assim, uhum, e realmente ter essa ajuda no começo foi essencial para mim. E por assim, claro, você tem que entender que a pessoa nós estamos aqui todos dispostos, né, para ajudar essa nossa nova leva de profissionais da área, né? Então, assim, eu passo o uhum. dia respondendo direct aqui. Assim, passo o dia também é muita coisa, né? Mas você entendeu, né? A Sim, gente eu entendi. responde muita gente aqui, né? Então, saber que a gente tem para onde correr, né? Saber Uhum. que, apesar de ser aqui eu e meu computador, eu e minha mesinha aqui, na verdade tem uma cadeia aqui de pessoas, né, que Uhum. está disposta a ajudar. Então, assim, só de saber onde procurar ajuda já é muita coisa, já te E dá mais segurança eu, também. e eu acho que isso está muito atrelado aos estudos, porque muitas pessoas fazem cursos, participam de cursos, mas elas não têm um estudo ativo. Elas não participam efetivamente. Tipo assim, é meio que um fantasma. Elas passam pelo curso e ninguém viu que elas passaram lá. Uhum, E eu não tô falando que você tem que ser, nossa, o extrovertido que aparece, não. Até porque eu não sou uma pessoa extrovertida. Mas eu vejo que onde eu mais tenho contatos com pessoas não é por causa do meu Instagram, não é porque eu também faço conteúdo, não, é porque eu fui aluna dessas pessoas. uhum, E foi lá que eu fiz contato com elas. Não foi pelo Instagram, não foi, entende? Então eu acho que entra muito nesse caso da nossa live de estar falando de se manter atualizado, porque se você está participando de eventos, você tá participando de congresso e você está participando ativamente, você vai também criar essa rede de networking que é importante para você ter se desenvolver o teu trabalho, uhum. porque muitas vezes, como a gente falou no começo, não tem tanto conteúdo, às vezes, para quem tá mais. Então, o único jeito de você aprender, ter uma opinião diferente em algum caso difícil, alguma dúvida, é perguntando para outros peritos.
Eu E acho que já essa é a teve vezes de principal ponto. eu perguntar, por exemplo, para Fabiana alguma coisa assim, tirar alguma dúvida com ela e ela, olha só, eu tenho isso aqui. E ela me manda 5, 10 artigos. Teve uma vez que eu perguntei alguma coisa, logo, nossa, acho que eu não tinha nem um ano ainda na perícia, tava bem no comecinho mesmo. Aí eu encontrei a Fabi, né? Eu mandei uma dúvida para ela assim. Aí ela, me passa teu e-mail que eu vou te mandar umas coisas. Nossa, ela me mandou vários, assim, minha coleção de artigos Eu teve tenho uma uma grande pastinha contribuição. já. Materiais da Fabi. Teve uma grande contribuição da Fabi logo no começo. Uhum, Então, muita coisa realmente que eu estudei no começo, eu recebi assim, alguma pessoa que, olha, estuda esse artigo aqui, vai te ajudar. Essa apostila aqui que eu tenho, não sei o quê, e vai compartilhando uhum, assim. E além disso, a pessoa, a visão dela, né? uhum, Olha, eu já tive um caso que foi assim, que eu resolvi assim. Nossa, uhum, eu gosto muito de assistir palestra, coisa assim, porque eu gosto muito de quando os peritos falam dos casos que eles já tiveram. Eu vejo uhum, que eu aprendo muito quando eu vejo como que alguém usou algum conhecimento aplicado em alguma coisa. uhum, Eu sinto assim que não. Parece assim que eu tô, sei lá, que sou eu que tô fazendo ali a perícia, entendeu? Eu uhum, fico. Eu sinto que eu aprendo muito quando a pessoa fala de algum caso seu. uhum. Então, eu adoro. O pessoal elogiando a Fabiana, realmente ela é maravilhosa. E eu acho que, pelo menos hoje, a minha visão é que essa é a principal fonte de quem já tem um certo nível na Grafo e não vale mais a pena fazer curso básico, por exemplo. Eu acho que a maior fonte de atualização hoje é essa. É você estar em contato com outros colegas para, de repente, alguma questão que você viu em algum grupo, você pergunta para a pessoa, ou uma questão, uma perícia tua, alguma dúvida que você leu num livro, você recorrer a esses peritos para ter materiais ou para ter uma discussão. É assim que a gente consegue desenvolver mais. Uhum. Já recebi também alguém, olha, essa assinatura aqui e tal, assim, uma conversa sobre uma perícia, sobre algum detalhe ali daquela análise. É, também a pessoa me procurou para pedir ajuda, mas Uhum, eu sinto que a discussão também me ajuda muito. uhum, Então, por isso que também eu respondo muito as perguntas das pessoas, sabe? Tem não é só uma pirâmide e tal, mas tem as formas como a gente aprende, né? Aí tem aquela uhum. só ouvindo, escrevendo e tal. E a forma como você mais aprende, na verdade, é passando para o outro, né? É, Ensinando para o outro, porque você tem que fazer uma organização do que você aprendeu e decodificar, né? Mudar ali a linguagem para que você consiga passar de uma uhum, forma clara para que outra pessoa aprenda. Então, nesse é processo, verdade. você revisa, ainda refaz, e aí você fixa mais o seu conhecimento. Uhum, Então, enquanto a gente está ajudando o outro, na verdade, a gente também está aprendendo. Eu é acho verdade. fantástico. Mas fora essa questão, eu acho que essa é a mais importante para, pelo menos hoje para mim, por exemplo, não tem tantos cursos na Uhum, Grafo que eu poderia fazer, sabe? Eu talvez poderia fazer uma pós, mas fora isso, talvez eu teria mais a disponibilidade de expandir para documentos digitais ou algo nesse sentido. Porque de grafo mesmo, é, não sei se tem muitos cursos ou muitas, né? realmente, acho E, que mas, depois do básico, é mais você. É a leitura, é livro, é artigo, é procurar pois é, aí que pesquisas. eu queria entrar. Quais são as suas indicações? Você que já está aí há muito mais tempo que eu, o que que você faz hoje? Assim, quais são os livros? Se você tem livro para indicar, artigo, como é que você faz? Olha, eu tenho, desde o começo, né, assim, os cursos que eu fiz, os peritos com quem eu conversei, eu sempre recebi muito material. Então, e aí eu percebi que eu estava ficando com uma pasta só, cheia de coisa. Então, eu comecei a separar por assunto. Eu tenho pasta, Uhum. assim, só de artigo falando sobre disfarce, sobre os tipos de falsificação. Você vai Eu tenho uma pasta ter que me mandar imensa. uns artigos? Você deve ter mais que eu. Sim, eu acho que sim. Olha, eu tenho uma pasta imensa que eu ainda não dei conta de ler tudo. Então, assim, eu tô sempre baixando alguma coisa nova. Então, eu tenho um monte de artigo separado por assunto, bonitinho. Uau. Meu xodó, minha pasta, porque ela é separada por assunto, bonitinho ali. Então, quando eu tenho alguma coisa que eu tenho que eu tô em dúvida, sei lá, é só ir lá bonitinho no assunto, entendeu? Aí eu procuro, dou uma lida, Uhum. o que já foi dito sobre aquilo. Nossa, eu vou querer print depois dessa pasta aí. Então, assim, eu fiz essa organização
logo no começo, porque eu realmente comecei, e quando eu joguei lá no Google grafoscopia, tudo mais, né? Eu vi vários artigos e aí eu comecei a Uhum, baixar. Só que assim, né, uhum. não é grafoscopia geral, é, sei lá, falsificação, Coisas cor, não sei o quê, específicas, né? Uhum, específica. Aí eu percebi que eu tinha que separar, para não misturar tudo. Então, desde o comecinho, eu comecei a separar e organizar por assunto esses meus artigos. Então, uhum. alguma coisa que eu faço, né? Eu sempre procuro também as publicações novas. Tem a. Acho que eu já até passei aqui nos stories, aqui no Instagram mesmo. Tem a revista da Polícia Civil. Não, da Polícia. Da Polícia. Tem RBCF, se não me engano. Ah, não lembro. Eu vou colocar depois certinho as referências. Que Tá eles bom. fazem, né? Uma revista, mas que é de distribuição livre, Uhum, com vários artigos, estudos, né? Brasileiros, de peritos brasileiros que eles publicam. E aí sempre tem pelo menos um ou dois artigos de documentoscopia, né? E aí pode ser de uhum, grafo ou de outra área. Eu procuro também sempre a revista da. Algumas instituições que fazem especialização, que têm especialização, eles também têm revista dos alunos que têm que fazer TCC. Alguns uhum, desses TCCs, os que têm melhores notas, eles são escolhidos para entrar na revista da instituição. Eu sei que o uhum, IPOG tem, se eu não me engano, a antiga FTA tinha, não sei se agora, né, o uhum. novo grupo aí tem ou não, ainda não dei uma olhada. Então, assim, eu estou sempre pesquisando por esses, Que por legal, esses esse daí eu meios, não assim. sabia. E tem outros Uhum, institutos também que têm, outras instituições que têm artigos publicados. Então, eu estou sempre procurando alguma coisa nova. E sempre que uhum. tem congresso, tipo congresso que vai ter no Maranhão, esses congressos, eles sempre têm publicação Presencial, né? depois. Ah, Depois que são. sério? Sim, eles sempre têm nos autos. Ano Gente, não passado, sabia. não, acho que 2022 teve até liberação das palestras que foram dadas. Eu tenho no Mentira. Drive, Não, eu tenho salvo. eu não sabia, perdi essa. E eles publicam depois, Hum, geralmente, depois do evento, eles publicam os artigos que foram, dos trabalhos que foram apresentados. Meu Deus, Então, só isso aqui agora já valeu toda a live. então assim, eu posso até não ter conseguido ir presencialmente, mas os Uhum. trabalhos eu consigo ver o que foi apresentado, né? Ver o Menina, não artigo que foi escrito. sabia. Uhum. Aham. Sim, Hum, chocada. Chocada. Depois Mais eu alguém mostro tudinho como é que chocada? Eu faz. não sabia. Não é possível que só eu não sabia. Gente, eu não sabia. É, Meu depois Deus. eu te mostro certinho. Então tá, não, com certeza eu vou querer. Porque eu tô nessa, eu tô terminando o curso de documentoscopia. No momento eu não vou entrar em doc digital, nem Uhum. nada assim, porque eu não tenho certeza ainda se quero. Mas aí eu sinto que tá faltando. Assim, eu vou estudar outras coisas de outros assuntos, claro, mas, tipo, específico eu sinto que vai faltar, sabe? Então essa parte de artigos e coisa, nossa, vai ser perfeito. Eu sei que o IPOG, todo ano, eles publicam uma revista nova com os TCCs que foram publicados, foram entregues pelos alunos, né? Acho que Uhum. só as notas, não sei se é 8,5 ou se é 9 e 10. São só os mais bem avaliados, que a O Rodrigo vai das piada. mestres chamam. Ô, Rodrigo, tu não tem um curso de construção, algo assim? Eu tava vendo outro dia. Quero fazer. Esse eu não fiz ainda. Isso aí. E acho que mais uma coisa que a gente ia falar ali, né, sobre você se sentir, você falou agora do curso de docas digitais, né? A Uhum. importância de você se sentir seguro em uma, Sim. em uma área do conhecimento ali, uma expertise, antes de começar Uhum. outro. Eu acho que logo que começou a aparecer nomeação de documentos digitais, né? Lembra que todo mundo começou a falar disso aqui no Instagram? Sim. Acho que uma Aham. das perguntas que eu mais recebi foi ou tipo, vale a pena fazer agora? Ou eu vou fazer o curso, eu não sei o que, não sei o que. E aí, assim, calma, eu sei, parece que todo mundo começou a falar de documentos digitais. E aí todo Sim. mundo queria fazer. Parecia assim que a gente estava ficando para trás, né? Quem não tá fazendo, tá ficando para trás. Aham. Essa era a Aham. sensação. Aham. E aí, assim, calma. Primeiro, né? Assim, você já tá, né? Não, assim, confiante. Você acredita que você já tá conseguindo fazer ok, né? Os casos de grafo ou enfim, da sua área, da área que você está se propondo a Uhum. fazer, porque você ainda nem terminou de estudar o que você tem para estudar dessa área aqui, da grafo. E aí você já vai partir para Sim. outra. E assim,
docs digitais, na verdade, apesar de ser docs, na verdade Tem é tudo a uma ver, área. né? Menina, fiz um curso básico, entrei no hype desse daí, né? Porque eu tava assim, né? Quando começou esse negócio de digital, eu não tinha nem o curso de documentoscopia normal, né? Tava só lá na gráfica, assim, né? Coitadinha andando. E aí eu fiquei nessa, sabe? Tipo, o povo Sim, todo doido, meu Deus. E todo mundo. aí eu com 1 ano, 6 meses, nem sei quanto tempo eu tinha, né? Na gráfica, começando ali, né? Ia querer acompanhar o povo. Aí, Jaque da vida, a Rita fazendo coisa. Só que, tipo Uhum, assim, esse povo já tinha 500 milhões de gráfico, já tinha todos os cursos sim. possíveis, pós-graduação de documentoscopia, pra daí eles aprenderem essa outra. E aí você fica querendo acompanhar, e não tem Uhum. como. Não tem como. Então, aliás, mais um parênteses aqui, que é isso também de querer se comparar com quem já está há mais tempo que você. Não tem como a gente se comparar aí com a Jaque, que tem 10 anos de profissão, Mas, com a Rita, que tem mas aí 20. também é difícil, né? Porque a gente tá aqui embaixo, eu tô aqui Sim. embaixo, por exemplo, eu acho que eu sou a mais, né? A mais novinha, assim, né? Aí vou olhar pra quem? Vou olhar pra Rita, vou olhar pra você, vou olhar pro Rodrigo, todos assim, ó. 50 mil pós-graduações, não sei quantos lados já fizeram. Aí nós aqui embaixo nós ficamos assim, né? Meu Deus do céu. Entendeu? Então, Então é um pouco inevitável você não comparar, sim. mas você tem que dar um cuidado mesmo. E aí eu fiz um curso básico, né? Falei, não, ok, vou fazer um curso. O que é aquilo? Menina do céu. Tipo, só tem um nome assim parecido, assinatura eletrônica, Uhum. documento Sim, digital, mas na nossa. E aí verdade quando abriram é aquele 010 outro, Editor com um monte de número, eu falei, meu Deus, é o outro que é isso? mundo. E pra mim aquele curso lá é a mesma coisa que nada, porque, tipo assim, eu fiz um básico. Você não, cara, eu não entendo nada de, entendeu? Foi Mesmo só tendo aquele, a mesmo tendo um introdução do curso. negócio, assim. Gente do céu, não tem, sabe? Aquele finge, meu Deus, o que era aquilo? Ai, veja os pixels aqui, tá mais escurinho. Não sei, não Não, sei, não sei. mas, E aí eu também fiquei, não sei se eu quero agora também, porque é muito difícil. Mas aí, então, assim, isso é uma outra coisa. É uma área totalmente uhum, diferente da gráfica, e da doc, então talvez você não queira entrar nessa. Tipo, eu tô pensando, será que eu quero trabalhar com isso? Não sei. Porque é uma área totalmente é, diferente. Apesar assim, de ter doc e a assinatura no nome, né? é. Pois é, então, é só o nome que é a mesma coisa, mas na verdade, assim, é um mundo separado, assim, é um mundo totalmente diferente aqui. Então, eu sempre falava para essas pessoas, né? Calma, calma, você acabou de. Todo mundo ficou assim meio desesperado, porque parecia que Uhum. teve gente que me falou assim: ah, acabei de entrar, ainda nem aprendi grafo direito, o pessoal já tá indo para doc digital e agora não vai ter nomeação para. Calma, respira, calma, calma. Vamos, não, olha, provavelmente vai aumentar a quantidade de digital, mas vai ter um tempo ainda. Dá tempo de Uhum. você se especializar na grafo, seguir teu caminho, né? Uhum. Sem se apavorar desse jeito. Então, primeiro, porque senão a pessoa começa a estudar doc digital e ainda está no processo de formar a base de conhecimento da grafo normal, tradicional. Uhum. E aí ela vai entrar em conflito. Seu cérebro vai pifar, coitado. Então, E aí entra justamente na questão da obesidade, né? Aí a pessoa quer, tipo, nem terminou de aprender a grafo o suficiente, daí vai pra doc, que já é outro negócio totalmente, porque a minha é até pior do que a grafo, mais difícil, a tradicional. E daí tu vai pra digital, que é pior ainda. Aí a pessoa fica com um monte de conhecimentos rasos, vamos dizer assim, mais básicos em cada área, e fica se sentindo insegura em todos, entendeu? E ela fica tentando focar em muitas coisas ao mesmo tempo e não dá certo. Então, fica acho muito que é no uma escadinha, desespero. É né? realmente É, desespero. Essa é primeiro a grafo, depois a doc. E eu acho legal porque é isso que você falou da cobrança, entendeu? Às vezes eu tava assim, há 1 ano e meio, por exemplo, que eu tinha entrado na perícia. Eu falava, meu Deus, cara, eu não sei fazer documentoscopia. E eu ficava assim, que absurdo, eu não sei fazer documentoscopia. Só que, tipo assim, os cursos básicos, tem cursos básicos bons, tipo o do Loucos Perícia é ótimo, mas é um curso básico. E a Uhum, DOC, na minha visão, a tradicional, ela tem um problema muito grande, que você precisa de prática, senão tu não uhum. pega as coisas. E aí tu vai lá sozinho, né? Eu tento fazer parceria. Eu nem pego o judicial de documentoscopia, só se eu tiver alguém pra fazer junto.
E assistente, eu tento pegar mais de assistência, sabe? Uhum. Porque senão eu nunca vou sair do lugar. E tam- Tipo, eu nunca vou ter segurança e nunca vou sair daquele básico. Mas também não dá pra se comparar. Tipo, pô, 1 ano e meio, cara, você acabou de entrar, filha, tá preocupado com o quê? Vai, calma, entendeu? e também, assim, a DOC, a documentoscopia também é uma área, assim, que tem selos cartorários, selos não sei do que, Uhum, tem as cédulas, né, dinheiro, tem, enfim, também tem um mundo dentro da DOC, que, assim, é muita sim. coisa para você estudar dentro da documentoscopia. Então, uma coisa Uhum. que eu já... Quando Eita, você... Tá, você pode... Tá, agora eu quero travou. estudar Peraí. mais Ah, sobre tá. cédulas. Tá bom, pega para estudar sobre cédulas, Uhum. beleza. Ou, assim, quando chegar um caso para Uhum. você que envolva um assunto, uma área específica ali da DOC, aí Uhum. você, tipo, estuda esse assunto, assim, se torna especialista nesse assunto fazendo, né, na Uhum. prática ali. Você, enfim, vai ter ali um tempinho, né, uma nomeação, enfim. Aí você pega todos os artigos que você tem ali, procura, estuda esse assunto, Uhum. né? Você já tem, porque eu fiz a pós em documentoscopia. Então eu tive um Aham. módulo para cada uma dessas áreas dentro da doc, né? Beleza. Uhum. Mas assim, eu não lidei mais com isso, eu não analisei nenhuma cédula. A não ser, sei lá, Uhum. pegando lá, eu trabalhava no escritório, quando a gente recebia, eu dava uma olhada se a cédula era verdadeira ou não. Né? Só Aham. isso. Mas eu não fiz nenhuma perícia em cédula. Uhum. Então, se aparecer de novo para mim, eu vou ter que rever as minhas anotações das aulas, eu vou ter que estudar de novo. Uhum. Então, muitas vezes, o que você vai estudar, talvez você vai estudar quando for necessário. Mas o importante é que você, assim, ter o hábito de estudar me facilita quando eu preciso estudar para fazer alguma coisa, sabe? Tipo, Uhum. eu não tenho que. Não é como se fosse, nossa, eu ainda vou ter que estudar para poder fazer isso aqui. Assim, eu já tenho o meu hábito de estudar. Então, quando for Uhum. preciso para fazer alguma, alguma perícia específica, que eu preciso revisar alguma coisa, ou que eu preciso pesquisar sobre, não é Uhum. uma tarefa, sabe, Aham. cansativa, assim, porque já é uma coisa que eu faço no meu dia a Sim. dia, que já é estudar. Então, Uhum. ter esse hábito também ajuda a quando for preciso estudar uma coisa mais específica É verdade. para fazer uma perícia. E no nosso caso, eu acho que não incorporar o estudo seria meio loucura, né? Porque Uhum, mesmo que às vezes você tá com um caso mais simples, você vai dar uma olhada no livro, né? sim. Você tem que ter esse estudo, né? Então, faz parte. Uhum. A gente entra, isso já é um pouco de revisões passadas, né? Eu fiz a pós em documentoscopia, já terminei com É. uns 2, quase 3 anos. Então, Uhum. mas de vez em quando eu leio alguma coisa sobre e tal. E quando eu tenho uma nomeação sobre um assunto, nossa, eu volto sempre na minha pastinha lá dos artigos que os professores passaram, das minhas Uhum. anotações que eu fiz durante a aula. Sempre estou voltando lá. É verdade. Quando a gente tem um que eu volto realmente de vez em quando, que é sobre o módulo de impressão de documentos, né? Que fala sobre as tintas de impressora, enfim, a identificação, né, de Aham. métodos de impressão. Eu sempre volto lá, porque tem ali as coisas que eu anotei, tem Tu as não consegue imagens, decorar, né? né, as Tu vê imagens que o. a Tá, tu professora aprendeu. colocou. É. Aí tu Então, vai assim, eu sempre lembrar estou depois? voltando. Não. Oi? Aham. É, porque tu aprendeu. Ah, jato de tinta vai ter X Uhum. características. Tu vai lembrar depois? Dali 2 meses vai tentar identificar. Tu vai lembrar, não. Então, Então, realmente, eu e tenho que assim, eu voltar. posso chutar e dizer, parece, mas eu não vou basear a minha análise não parece, eu Uhum. acho que. Não, eu volto lá, confiro e tá, é isso aqui, tô vendo. Né? Assim, lembrei, Aham. confirmei, é É. isso aqui. E no caso nosso, assim, que já tá um pouco mais avançado, vamos dizer assim, eu acho legal fazer a revisão espaçada com os livros. Então, por exemplo, esses livros mais densos que a gente tem, tipo o do Del Picchia, o Uhum, do Eric e tal. Sempre que eu compro, eu tento ler, pelo menos uma vez, assim, por ler, né, pra ver, porque tem muita parte conceitual também, de histórico. É,
Mas eu acho legal de para fazer essa revisão espaçada, de você manter esses conteúdos assim na tua cabeça e manter essa parte do raciocínio também, porque tem muito disso nos livros, né? Uhum. Fazer essas anotações que você falou, então, ou pode ser no celular mesmo, de repente um bloco de notas, mas fazer é, sem, sem copiar. Então, É. assim como você falou, eu vou fazer a aula, eu tento lembrar o que foi falado e escrever o que eu entendi. E parece meio bobo, parece coisa da quinta série, né? Falar pra pessoa escrever com as próprias palavras. Mas na verdade não é. Porque as pessoas têm uma tendência a copiar o que elas acabaram de ler. Mas na verdade eu acho que o jeito mais eficiente de fazer a revisão espaçada é: você lê um insight muito bom num livro, fecha ele, dá uns 10, 15 minutos, sei lá, vai tomar uma água, né? Dá um espaço de tempo ali, 15 minutos, meia hora, volta para um caderno ou celular, onde você for fazer as anotações, e aí tenta escrever o que você aprendeu, o que você leu. Uhum. Porque aí sim vai fazer o exercício de realmente, será que você entendeu? E aí depois você não precisa voltar no livro, ler tudo de novo. Não, você só volta nas suas anotações. E aí fica muito mais fácil e rápido de você ficar revisando, porque quanto mais a gente revisa, maior fica o conteúdo, né? Uhum. Você revisar o primeiro curso básico é uma coisa, agora depois que você já fez 5 cursos e uma pós-graduação, o conteúdo é muito maior, né? Sim, e às vezes perguntam, né, como é que você lembra disso que você leu? Como que você lembra? O que que tem nesse livro? Como que você... Então, porque a gente lê, dá E revisa. calma, aí você... Eu, tipo assim, não é só ler, continua lendo, revirando páginas, né? É por Aham. isso que, assim, eu tô lendo, eu demoro um pouquinho para ler o livro todo, porque, assim, livro de Uhum. grafoscopia, enfim, da área, né? Ou artigo, Uhum. enfim. Porque não é uma leitura direta. Eu Aham. leio e aí meio que dá aquela reflexão que ele falou aqui, né? Faço as conexões com o que eu já sei, ou com algum caso que eu Uhum. já vi, ou que eu já ouvi alguém falando, e aí faço essas conexões na minha mente, e aí eu faço minha anotação, né? Eu também não, Exato. assim, terminei de ler e já vou anotar, porque aí é meio que um copiar só quantas palavras. Então, Uhum. eu realmente dou um tempinho para fazer uma reflexão ali, né? Ficar aqui e tal, aí vou para a digitação ali digital o que eu Exato. entendi dali. Então, Uhum. e É bem aí a isso, gente exatamente. lembra, porque Exatamente justamente isso. esse ato de fazer essas conexões, né? Ligar, o que eu tô lendo aqui, eu vi naquele caso lá, ou a perita tal Uhum. falou alguma coisa que isso aqui se aplica, enfim, fazer essas conexões dentro do nosso Uhum. cérebro é o que faz esse conteúdo ficar, né? Porque a gente Exato. pensa sobre ele, a gente pega ele de volta. Não tá Uhum. sendo só uma leitura passando. Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa que não é todo mundo que faz. Uhum, Porque volta e meia o pessoal, principalmente lá no meu canal do YouTube, o pessoal fica: Meu Deus, mas como é que você tem um raciocínio tão rápido? Como é que você vai. Primeiro, eu me preparo pra fazer os vídeos, né? Já começa aí. Eu não sentei e falei, e pronto. Mas eu acho que o principal tá justamente nessa questão da revisão. Até por isso que eu achei legal trazer aqui, porque talvez nem todo mundo tenha se ligado de fazer isso. Mas uhum, não adianta você. Eu comprei o livro do Samuel. Eu li e ele fala muitas coisas lá naquele livro, e ele traz muitos casos de estudos que ele fez. Terminei de ler o livro, fechei. Nunca mais olhei. Tu não vai lembrar. uhum, Só que não é só lembrar da informação seca, do tipo, ah, sei lá, uma informação do tipo, para disfarce, costuma ter mais as maiúsculas, por exemplo, serem modificadas. Não é uma informação dessa que vai fazer diferença. uhum, É o raciocínio, é ligar uma coisa na outra, como você falou. É isso que vai te trazer uma visão ampla e vai te deixar, entre aspas, mais inteligente na gráfica. Que é isso que as pessoas querem, né? Não no sentido de, elas querem ser mais inteligentes, mas no sentido de, elas olham, por exemplo, pra Rita, pra você, pra Jaque, e elas ficam, pô, como é que eu posso chegar nesse nível, né? É essa parte que falta, né, na minha visão, e por isso que eu quis uhum, trazer essa questão da revisão espaçada aqui, porque não basta tu ler o livro lá e aprender características sobre conceitos, é a outra parte que uhum. falta. Se você não revisa isso, então, li aquele insight, gravei, daqui uma semana eu nunca mais ouvi falar nele, eu não vou lembrar. E aí, quando eu precisar dele, eu não vou lembrar. E conseguir aplicar isso no nosso trabalho, né? E olha, eu Uhum. tenho
dessa assinatura que eu estava analisando, é que na assinatura questionada tem erros. A primeira letra do nome, a pessoa errou. Ela fez o traço, aí fez de novo, aí fez. Assim, é todo. A primeira letra do nome é toda retocada. Aham. Sabe? É uma letra E, toda retocada. Ah, é aquela que tu mostrou nas Isso. stories? Aí, Uhum. o que eu lembrei? Eu lembrei do livro do Samuel, que eu li faz bastante tempo, mas lá ele fala que o que a pessoa mais escreve durante a vida dela inteira é a sua assinatura, né? Que são ali as palavras que ela mais escreve durante toda a sua vida é a sua assinatura. Então, assim, Uhum. quais as chances da pessoa que se torna ali automático, né? Porque é uma coisa que ela faz, assim, o que nós mais Uhum. escrevemos durante toda a nossa vida é a nossa assinatura. Então, assim, qual é a chance da pessoa errar? E assim, não foi só errei um tracinho, passei. A pessoa errou vários. É um E Aham. inacreditável, assim. Foi um erro, outro erro. Assim, tem retoque por cima de retoque na primeira letra. Uhum. Então, assim, qual é a chance da pessoa escrever, errar a primeira letra do seu Uhum. nome de tantas Aham. formas Sim. assim, né? Então, assim, eu entendi logo, né? Já me veio na mente. O que ele mais escreve na vida é a assinatura dele. Qual é a chance dessa pessoa Uhum. errar tantas vezes a primeira letra do nome dela? E logo a primeira, né? Porque às vezes uma É, letra emendada lá no meio, que você tá ligando uma coisa com a uhum. outra. Agora a A primeira. primeira letra, assim, ela, sei lá, o primeiro traço já tá E um assim, aí ela E, né? parou, e aí começou de novo, fiquei assim, que? O primeiro traço tá muito alto, tá muito baixo, o que aconteceu? É, bem aquelas cenas que você, a primeira vez que tu vai analisar, você olha e fica, meu Deus, o Exatamente. que aconteceu aqui? Que E aconteceu? aí depois Como é que... tu vai entendendo. E é isso. E aí também, outra coisa que eu passei a colocar nos meus formulários de coleta, também de um livro do Samuel, que ele fala assim que o nosso cérebro entende de forma diferente quando você tem só que escrever o seu nome por extenso, de quando você tem que assinar. Uhum. Que você, Uhum. assim, dizer para a pessoa, escreva seu nome por extenso, ela só vai escrever ali, talvez sem prestar muita atenção. Quando Uhum. você diz, assine o seu nome, né, o cérebro ali entende de um jeito Uhum. diferente para assinatura. Então, assim, no meu formulário de coleta, o que eu faço? Eu coloco na primeira, eu coloco assim, escreva o seu nome por extenso, sem abreviações. Então, assim, é só para a pessoa escrever o nome dela na primeira página. Uhum. Depois eu faço outra página, assine conforme você assina em documentos. Então, Uhum. assim, e eu já vi que geralmente nessa da escreva por extenso, a letra costuma ser mais assim, largada, sabe? Fica mais Uhum. aberta o Uhum. espaçamento entre as A pessoa letras. não teve tanto Costuma ser mais cuidado. aberto. Ela ocupa a linha Uhum. inteira e tal. E aí, quando vai na página do assine seu nome, geralmente fica mais, sabe, a pessoa tenta dar uma embelezada na letra, Uhum. ela dá uma segurada ali, não é tão relaxada. Uhum. Então, assim, eu lembrei disso, coloquei em prática e observei na prática o que ele fala. Que dizer para uma Uhum. pessoa escrever o nome por extenso é diferente de dizer assine seu nome. A pessoa realmente se Uhum. comporta de forma diferente. Uhum. Então, além de estudar, lembrar disso, eu ainda coloquei em prática. Não adianta essa lei não colocar em prática, né? Uhum, Sim, com certeza. E eu acho que pra quem tá nos primeiros anos, assim, por exemplo, como eu não sei, né, se o pessoal é igual a mim ou não, mas eu acho que eu sou muito boa de colocar em prática. Então, se eu vejo alguma coisa, por exemplo, eu li um negócio no livro do Samuel, por exemplo, essa segunda edição, ele dá muitas dicas sobre formulário. Assim que eu li, eu já mudei meu uhum, formulário. E isso, eu acho que isso é para quem tá logo depois dessa fase de já terminou o básico, que é para quem a gente tá tentando falar aqui, você precisa disso para refinar. Porque senão, por exemplo, o laudo pegou o modelo do curso, aprendeu a fazer o laudo. Tu vai ficar com esse laudo pro resto da vida? Não dá. Você já uma coisa, atingiu o nível ok, sabe qual me mas fez agora tu precisa mudar melhorar, tu tem que muito? refinar. O Manual de Boas Práticas da Sociedade Brasileira Brasileiro de Ciências tem esses Forenses. porém. Isso, o Manual de Boas Práticas que eles lançaram. Quando eu li, eu mudei Uhum, muita coisa. Tanto no meu formulário de coleta, quanto no meu laudo, enfim, nos meus documentos aqui, eu mudei uhum, bastante coisa, porque realmente foi.
Enfim, foi uma comissão de grandes nomes da perícia aqui no Brasil que se Uhum, dispuseram ali a debater o assunto, a escrever, né, a colocar ali em prática coisas que eles que têm muitos anos de experiência uhum, consideram boas práticas. Então, assim, eu li ali tudo e coloquei em prática, realmente. uhum. Mudei que eu vi que eu precisava mudar. Mudei tanto no formulário, nos meus documentos todos, mudei no meu curso também, coloquei novas aulas, porque eu achei que estava faltando. Então, assim, Uhum. eu usei realmente, eu li aquilo e coloquei em prática, porque eu Pois é, percebi então, que era olha importante. a questão da atualização. Uhum, Imagina quem não leu esse manual. pois Tá é, sim. desatualizado, né? Tá E ainda com eu aquele esse manual eu achei modelinho muito lá. bom. E eu achei muito bom, principalmente no laudo, pra gente ter o que referenciar. Porque na parte de método, tá, você colocava o método, você explicava, mas parece que faltava um negócio de doutrina pra eu colocar. Uhum, Tipo, esse método é o mais aceito. sim, Porque não tinha um lugar que falava que isso. é. Você que tinha que Uhum. explicar que esse era o mais aceito. E agora não. Então no laudo eu consegui. Eu até esses dias eu postei nos stories que eu reformulei toda a parte do método. E justamente no final eu consegui e eu achei muito bom isso de colocar ó, o método também tá descrito lá no manual tal. E coloquei a norma também do American Society, sei lá o que eu não lembro o nome Uhum. agora, mas o Fábio ensina lá, que é, na verdade, lá o. Como é que fala? Não é decreto, mas enfim. O Instituto Europeu lá, que foi de onde Ah, saiu isso sim. aí, né? Uhum. Tipo, eu coloquei Isso. isso aí, porque só o americano ficava parecendo meio fora, assim, então eu não Uhum. gostava de colocar. E agora que tem o manual, é perfeito pra você colocar lá, ó, gente, tá aqui, ó, manual, eu vou lá e coloco. E eu achei muito Tá. sensacional. Pediram para repetir o nome aqui, ó. É o Manual de Boas Práticas em Laudos Grafotécnicos. Grafoscópicos. Acho que é Manual de só Boas Práticas grafoscópicos. Grafoscópicas. É É, da deixa eu ver. Sociedade Brasileira de Ciências Forenses. Isso. Deixa eu ver bem. É, eu acho que é isso mesmo. É gratuito e é um material excelente para quem está iniciando, para quem já está atuando, é ótimo. É, Manual de Boas Práticas nos Exames Isso, nos Grafoscópicos. exames É isso mesmo. grafoscópicos. É só abrir no site lá e baixar, gente, de graça. E Sim. leio, que é muito bom. E usem no lápis de vocês. Leiam e Que apliquem. não adianta não aplicar. Que isso é uma, e daí, isso que eu acho, que foi o que eu falei, depois de um certo nível, é, o único jeito de você melhorar é executando as coisas. Então, isso que eu falei, o laudo, por exemplo, que é o mais concreto pra gente falar, né? Tá, você aprendeu a fazer um laudo. Então, você geralmente usa modelo, né? Você tem muitas referências de quem. Mas se você não tiver esse ímpeto de melhorar com as coisas que você aprende depois, seja aqui numa live, com alguma coisa que a gente falou aqui, seja no livro que você leu, você meio que vai ficar estagnado. Então, você não vai ter essa atualização importante, gente. O seu laudo não, sei lá, por exemplo, eu estou há 2 anos na perícia. O meu laudo não tem nada a ver com os primeiros que eu fiz. Nada. E isso é o certo. Se o seu laudo está igual, por favor, mude. Você precisa atualizar. Uhum. Isso faz parte, né? Essa importância dos estudos, eu acho que entra aí também. Eu não tenho nada contra a pessoa pegar o modelo, né? O professor. Porque assim, começar do zero, nunca fiz um laudo, sei nem como é que é. Não, cara, pelo menos Ok, a estrutura tem que ter. Não tá. dá. Pegar ali a estrutura, ter uma ideia do que o perito costuma colocar no laudo e tal. Mas Uhum, conforme você vai fazendo, conforme você vai estudando, você vai naturalmente entendendo o que pode ser, o que está extra ali, né? Às vezes uhum. quem te passou aquele modelo. E outra coisa, às vezes quem está te passando o modelo não está revisando esse modelo. Às vezes o laudo dela já Sim. mudou. Mas o Sabe modelo, ela tá Aham. ali na pasta. O modelo é esse aqui. E aí ela não atualizou o modelo. Uhum. Então, você tem que ir mudando ali, né? Conforme você vai avançando na experiência, na carreira, você pode ir acrescentando coisas, tirando coisas. Nossa, o meu Uhum. primeiro laudo foi assim, tinha 53 páginas. Era uma apostila enorme. Nossa, eu olho para ele assim e penso, nossa, parece que eu queria dar aula, né? Eu queria ensinar o que eu. Aí eu fui mudando e tal, tal, tal. Uhum. Hoje tem assim 24, 25 páginas. Eu coloco e muita coisa que tá no meu laudo, assim, dependendo do caso, tá lá ou não.
sabe? Se eu Uhum. vou falar sobre determinado assunto, se tal Aham. análise vai estar ali, aí eu tenho uma explicação sobre isso. Se essa análise não vai Uhum. estar ali, eu tiro. Então, assim, eu tenho o meu Sim. modelo padrão, mas de acordo com Uhum. cada caso que eu estou fazendo, esse Uhum. modelo padrão, na verdade, fica bem diferente no final. Então, Verdade. e realmente, isso faz pouco tempo, não é que já comecei com esse modelo que hoje eu acho excelente. Não, ele foi Uhum. ao longo do tempo melhorando, mudando e tal. E vai mudar Sim, ainda, com certeza. Com certeza vai mudar, com certeza. É. né? E uma coisa muito curiosa que aconteceu essa semana comigo é que eu acho que às vezes o modelo pode atrapalhar a pessoa. Uhum, Porque assim, eu também não sou contra modelo. Eu acho que se a pessoa não tem nem noção de como faz um laudo, ela nunca vai conseguir fazer sem um modelo. Mas eu acho legal a pessoa pegar a estrutura e os textos. Então, por exemplo, a pessoa tem lá o método, tem lá o, né? uhum, Ela usar para ela entender o que ela tem que escrever. Mas ela mesma escrever. E esses tempos eu peguei essa semana que passou, tava numa consultoria de revisão de laudo, e aí eu comecei, né, a ler o laudo da pessoa, tá? Aí, as partes mais genéricas, então ela tava colocando, sobre leis da escrita, essa parte, assim, né, teórica e tal, tinha várias coisas pra corrigir. Aí, quando chegou na parte dos exames, tava lindo, maravilhoso. Aí, o que que eu pensei? A parte anterior, ela copiou de algum modelo. E a parte que tá aqui dos exames, que não tem como ela uhum, copiar de lugar nenhum, porque cada caso. Foi ela que escreveu e tava muito, muito melhor do que a parte que ela copiou do modelo. uhum. Então, no fim, o modelo que era pra ajudar, ela tava prejudicando, porque tava deixando o lado dela tirando a credibilidade, tinha informações que podiam gerar impugnação, informações desnecessárias, tipo, enchendo linguiça. Então, o modelo acabou prejudicando. Sim. E o E, único jeito de você se livrar disso é você tendo o senso crítico e filtrando. sim. E, sim, por muito tempo meu laudo ficou assim também. Uma parte que era o que eu tinha pegado de modelo, então não fui eu que escrevi. E Uhum, a parte do meio, né, a análise, que eram as coisas que eu escrevia. Então, quando uhum, eu, enfim, tomei essa consciência de que estava na hora de mudar, de dar uma melhorada, e eu fui ler e eu vi que realmente não parecia que era a mesma pessoa escrevendo. Porque o que estava em aham, cima estava assim, uma linguagem muito, muito, assim, não estava uma linguagem difícil, não era que, nossa, não dá para entender. Mas o jeito que eu escrevo para explicar minhas análises, eu procuro fazer do jeito mais simples possível para que uhum, entenda o meu laudo, né? E a parte que tem ali os conceitos, algumas coisas assim, de teoria, estava escrito numa linguagem muito que parecia que estava lendo um livro. Então, aham, assim, o que parágrafos muito longos, usando um monte de palavras para explicar uma coisa que podia ser resumida. uhum, Então, quando eu olhava assim, nossa, não, parece que outra pessoa escreveu realmente outra pessoa escreveu esse começo e eu escrevi uhum, aqui. Aí eu fui reescrevendo tudo, realmente mudando ali, peguei, enfim, aí agora, tanto que eu diminui, né, de 50 e tantas páginas para 20 e poucas. uhum. Sim, Mas tudo é é evolução e evolução. a gente consegue isso com estudo e com experiência. Alguém perguntou ali de livro, primeiro livro, recomendação para o primeiro livro da área. Cara, se é, no caso, o primeiro livro de todos, tu nunca leu absolutamente nada, tu é iniciante, eu gosto da Jaque, Uhum. porque ela traz conceitos básicos. Então, lá você vai aprender sobre coisas básicas. Agora, E se você já tem um pouco mais. Já tem um curso básico, já começou a fazer as primeiras perícias, aí você tem que pegar um negócio mais robusto, né? uhum. Tipo o do Del Picchia, o do Samuel. Porque, por exemplo, o do Samuel não vai ter coisas muito básicas. Então, Então, se você eu tá acho, iniciando, eu acho que a ordem seria essa mesmo. Né? Primeiro o da Jaque, né? Esse aqui. você acredita que eu não tenho físico? Ah, eu quero ter, nunca compro. Eu tenho esse, né? O físico. E esse aqui é muito legal porque ele é fininho assim, porque ela explica de um jeito muito básico mesmo. Assim, você consegue entender porque é uma linguagem muito Uhum, clara, muito, muito fácil de entender. E às vezes, quando eu tenho que colocar alguma coisa no laudo, assim, alguma coisa que eu não estou conseguindo explicar, eu venho aqui e procuro como que ela explicou e uhum, coloco desse jeito aqui no laudo, porque é um jeito bem fácil de entender mesmo.
Então, até agora eu ainda Concordo. continuo Você usa consultando. sempre, eu também. Sim, porque eu Aham. pego para descrever alguma parte, algum traço, alguma coisa assim que não tô Uhum. conseguindo, eu venho aqui, vejo como que ela escreveu e coloco no meu laudo. E aí eu acho que o segundo também seria. Tem a outra edição agora, né? Mas é porque eu ainda não li a nova edição, eu só li esse aqui. Aí eu Aham. tenho esse outro aqui que é. Esse Mas aqui é a nova edição. é bom também. É esse segundo que tem essas questões do formulário que eu falei. Aí esse aqui é o que eu ainda terminei de ler. Então, ainda como. Aí esse aqui é o que tem o que eu falei de o que você mais escreve ao longo da sua vida é a sua assinatura, e que é diferente de você Uhum. escrever o seu nome por extenso e você assinar o seu nome, né? Uhum. Então, esse aqui foi meu segundo livro e eu segui essa ordem. Aliás, eu Eu comprei também. primeiro esse, Não, eu comprei mas eu li primeiro o do Del primeiro Pique. esse. Eu li também. Eu li primeiro da Jaque, depois o Del Pique, e depois do Samuel. Aí esse aqui foi o Mas é que segundo livro. o do Del Pique também é muito bom, porque é que o do Del Pique é bem mais completo, né? Do que o do Uhum, Samuel. sim. Então o bom é você ter os dois. Mas a linguagem do Samuel, às vezes, me parece melhor. Não melhor, mas é que o do Del Pique tem coisas que você tem que ler três vezes Ele pra usa entender. uma linguagem bem mais técnica. Não sei se é É, técnica, mas é assim, uma não linguagem sei. mais. É. É, Porque o esse. do Samuel, às vezes você tem certas. Tem que se concentrar mais pra ler, mas é porque o que ele tá abordando é O muito denso assunto. mesmo. Uhum. É. Mas o do Del Pique não, ele já é um pouquinho mais difícil pra ler. Então, né, é complicado, porque daí o do Samuel não tem todas as coisas que tem no Del Pique, mas É. daí então. E olha só, uma dica. Deixa eu ver se dá. Aqui do lado eu coloco os post-its assim, né? Em vez de colocar, que nem esse aqui, né? Que eu só coloco na lateral, assim, né? Aí eu aprendi. Um livro me ensinou como marcar um livro, tá? Aham. Aqui eu coloco o que é o assunto. Tá vendo? Eu escrevo com Uhum. canetinha, não sei, caneta permanente. Eu escrevo aqui Uhum. do lado, assim, o que é o assunto que tá nessa página, nesse capítulo aqui, ó. Ah, Aí quando eu vou uhum. consultar, eu já vou direto aqui do lado, que tá escrito aqui, ó, construções exóticas. Eu escrevi aqui, construções exóticas. Aí se eu for abrir aqui, ele vai estar falando sobre isso, entendeu? Aí Uhum. me ajuda muito Mas na hora que eu tenho que consultar. post-it aqueles normalzinhos, assim mesmo, não cai? Assim, ó, ele era para ser realmente colocado assim, né? Só que aí Aham. eu só coloco ele de lado. Aí essa Que matéria aqui legal. cola. Aí eu só faço escrever aqui pequenininho assim, o que que é. Aham. E coloco assim, de lado. Que aí na hora que eu vou. Porque aqui tá tudo marcado, né? Só que eu Uhum. não sei o que que é o que aqui, ó. É só tudo marcado. Ah, sim. Aham. Aí aqui Muito eu legal, marco muito legal colocando o assim. assunto aqui do lado. Uhum. Uhum. É que tem umas Ah, coisas no meio que não tem, né? É que eu não sei se é porque eu sou do direito, e daí o pessoal do direito vai de mé com coisa de prova, você não pode marcar nada, né? Então você é acostumado a usar sumário e índice. uhum. Então eu nunca marquei nada dos meus livros, eu só vou pelo índice mesmo. Mas, nossa, é uma ótima dica. Você É já vai porque mostrar as histórias depois. às vezes eu quero ver um assunto, ou então na hora que eu tô lendo, às vezes não é assim o tema principal que vai estar lá no sumário. É algum Uhum, comentário, alguma coisa ali que ele fez e que eu achei interessante. Aí eu marco assim só para quando eu, porque eu sei que às vezes eu tô lá no meio de um laudo, no meio uhum, de uma aula e eu lembro, ele falou alguma coisa disso, mas aí eu não lembro exatamente o que uhum. é e eu quero ver. Aí até eu encontrar o que foi que ele falou. Então eu É deixo verdade. marcadinho aqui o que a parte que me Aham. chamou a atenção. Ô, Ale, vamos fazer uma pergunta polêmica aqui. Hum, Você risca os livros? Ou não? esses livros de estudo eu escrevo às vezes. Eu faço com lapiseira, com lápis. Eu não escrevo de caneta. Mas os de estudo eu escrevo às vezes, alguma Uhum, anotaçãozinha, alguma coisa assim. Mas uhum. os de ficção, assim, eu não risco, não. Mas os Eu de também. estudo, eu tô estudando. E eu tô estudando, eu marco, olha. Ô, Ale, vamos. Tem perguntas pra gente responder? Ou não? Só Alguém teve mandou? uma que é assim, ó. Hum. Vocês enfrentam desafios para se manter atualizada na perícia grafotécnica?
Cara, eu acho que só aquela questão que a gente falou bem no começo, de que às vezes 90% das coisas que a gente tem mais facilidade de encontrar são para iniciantes, né? Uhum. Então, eu É, acho que essa seria uma dificuldade. Mas aí, no caso, por exemplo, a questão dos artigos que você trouxe, eu acho que resolveria esse problema. E a questão que a gente falou de a maior fonte ser discussões com outros colegas. Então, eu acho que, apesar de ter essa dificuldade, com essas duas ferramentas, a gente consegue dar manter um essa pouco ali, atualização. balancear. Exatamente. Porque eu acho que, assim, talvez os congressos presenciais tenham algo Uhum. mais, né? Ah, mas aí você tem que ir lá presencialmente. Se bem que, né? Agora descobrimos que não precisa. Dá pra você ter, né? Dá pra você saber os estudos aí. Mas eu E acho depois que essa é a maior dificuldade. Foi, na verdade, por isso que a gente resolveu fazer a sim. live. Porque é, justamente quando a Ale me chamou, eu falei, cara, a gente podia tentar fazer algo pra quem já tá um pouco mais avançado, porque falta, né? Você não tem mais tantos Uhum. cursos que você possa fazer. Então, o que eu falei, talvez você fazer uma pós-graduação para você aprofundar mais, talvez algum curso mais específico, como o que eu falei ali, o do Rodrigo, de construções. Mesmo que você já tenha, por exemplo, eu já tenho o do Samuel, que é de construções exóticas, ou eu já aprendi sobre construções no meu curso. Mas, por exemplo, o do Rodrigo, que é só sobre isso, com certeza você vai aprender alguma coisa que tu não aprendeu nos outros. Porque o jeito que ele vai explicar é diferente, os exemplos que ele vai trazer são outros. Então, essas formas de que tem de se atualizar, né? Então, acho que respondendo a pergunta, realmente seria essa dificuldade, mas meio que a gente já Olha resolveu aqui, aí. né? Trouxemos as dificuldades, trouxemos a resposta, a solução. Entendeu, gente? É uma Exatamente. live completa, entendeu? Problema e solução. Aqui, ó. Exatamente. Bom, então, se não há mais dúvidas, vamos encerrar, né? Não, olha só, não Vamos. completamos 2 horas. A proposta né, é Oh, 1 hora, entendeu? Mas geralmente nós passamos das 2 horas, entendeu? Hoje não passamos. Já é um avanço, Ju. já é um avanço. Quem sabe o dia que a gente chega em 1 hora e 20, olha, nossa, ia ser Ou conquista. a gente dobra a meta, né? A gente põe 3 horas. A live vai ter 3 horas, daí a gente fica com 1h30. Tá? Pode, pode ser também. Mas então, gente, muito obrigada aos que ficaram até agora. Eu espero que tenham achado, assim como eu achei a nossa conversa aqui muito produtiva, né? Abordamos muitos assuntos interessantes, algumas coisas que Uhum. eu ainda não tinha pensado também, e a Ju trouxe o ponto de vista dela, e que eu achei, assim, já me despertou alguma coisa, né? Então, para mim foi muito produtiva. O Rodrigo sobe para 3 horas. Ele que tá acostumado, né? Fazer aqueles encontros de 5 É horas. verdade. Lá no, depois posta lá no YouTube, né? Mas daí no YouTube a gente assiste por parte. Assiste depois pausando, né? Esse. A Fabi deu uma ideia para a gente fazer uma reunião mesmo no Meet, assim, tipo, 5 pessoas, eu, você, a Fabi mesmo e tal, o pessoal, a gente conversando sobre perícia, Nossa, né? E o pessoal eu topo. assistindo, mandando perguntas e tal. Eu fiquei, nossa, que ideia incrível, né? Tipo uma mesa Me redonda, convidem, por favor. tendo um mediador ali no meio para mediar as discussões e tal. Legal. Vamos desenvolver a ideia aí. Vamos, então vamos. Me convidem que eu quero participar. Muito Bom, obrigada, Ju, eu queria agradecer, por né, a Lê, por aceitar. ter me convidado mais uma vez, né? Pra gente bater um papo aqui sobre vários assuntos de estudo. E eu acho que a conclusão final é essa que a gente já falou, de se manter atualizado, né? É importante. Trazer essa questão dos artigos, eu acho que tem essa questão de conteúdos também, Uhum. né? Tem muitos conteúdos para iniciante, tem, mas tem alguns conteúdos um pouquinho, né? Por exemplo, o meu canal, você está começando seu canal agora, vai trazer Sim, conteúdos bons pra gente, né? sim, Então vai, sim. ei, gente, Já se escrevi, vocês não conhecem a Lê, abre um canal agora, já então escrevi mais já fica a roteiros deixa aí para hoje. fazer conteúdos pra Já gente, vou Lê, gravar desses artigos que você tá mais. lendo. Claro, tem o canal do Rodrigo também. Então, é isso, gente. Artigos, livros, façam a revisão que a gente falou, coloquem na rotina. Se vocês, de repente, não assistiram aqui a live, passou uma semana, não implementaram nada, volte aqui e assista de novo, Exatamente. tá? É isso. Comprometimento da execução, né? Como a gente já falou. E eu acho que é isso, né? Há poucas pessoas aqui até o final, mas Guerreiros. definitivamente guerreiros, mas que mostram que pô, querem aprender, né? Então,
confio que essas pessoas vão aplicar as coisas que a gente falou aqui. Isso mesmo. E tiverem comentários, se tiverem alguma dúvida, surgir alguma. Às vezes a gente estuda um assunto, fala sobre um assunto ali, né? E não surge nada no momento, mas depois, Uhum, quando a gente está ali na maquinação, ali, né, refletindo sobre o assunto, surge uma pergunta, um comentário, alguma coisa, podem mandar ou para mim aqui, ou para a Ju também, mandar algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão. Eu vou ver se eu uhum, consigo fazer as coisas que eu comentei, né? Sobre os artigos, o uhum. manual também. Eu vou fazer meio que um resuminho e postar nos stories para facilitar. Faz um vídeo no YouTube. Menina, eu, né? É Menina, porque faz um vídeo pra gente. tô começando nesse negócio, a Ju, que já é profissional. Verdade, tá aí. Então, vou colocar tudo em um vídeo, entendeu? Vou colocar tudo lá. Pronto, tá aí. Isso, Beleza. isso. Decidido, então. Decidido. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Ju. Até a próxima. Logo eu penso num outro tema pra gente conversar aqui de Só novo. chamar. Beijo. Tchau, gente.